Inclusive, né, a gente está até falando aqui um pouco sobre economia americana, ainda quero vir aqui para o Brasil, mas só para a gente completar e fechar um pouco mais sobre essa visão aí dos Estados Unidos, né, desses números da economia em si, porque a gente sabe dos reflexos de tudo isso. Jamie, você falou muito bem sobre essa temporada de resultados do primeiro tri, né, quem abre aí a fila, quem puxa a fila, na verdade, acaba sendo o setor bancário. Nessa semana saem aí JP Morgan, Citigroup, na semana que vem serão divulgados os dados do Morgan Stanley, Bank of America. Na média ali, o lucro por ação das companhias listadas no S&P 500 já deve ter uma queda ali, já tem alguns especialistas que sinalizam em torno de 7% nesse primeiro trimestre em relação ao ano anterior, né? Muitos, inclusive, acho que foram estrategistas do Goldman Sachs, se não me engano, que eu estava lendo, que também falou que deve ser aí talvez o pior desempenho desde o terceiro trimestre de 2020, no auge da pandemia. Em primeiro lugar, eu queria entender, né, a sua visão, sua perspectiva para este primeiro tri das empresas americanas e começando especificamente pelos bancos. Bancos que a gente falou bastante, né, até no último mês aí, acabou trazendo uma grande preocupação, né, de uma crise especificamente desde do que aconteceu com o Silicon Valley Banking. Talvez mais importante desse primeiro tri foi aquela mini crise dos bancos regionais, começando com o Silicon Valley Bank. E nessa sexta-feira a gente vai ter os resultados do JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Semana que vem vai ser também, como você mencionou, minha ex-casa, Morgan Stanley. Eu comecei em Morgan Stanley lá atrás, nos anos de 90. E então, vamos aprender bastante sobre o impacto, porque eu acho que em vários casos, especialmente JP Morgan, a gente vai ver um fluxo, eu acho que Jamie Dimon, o CEO, vai comentar muito sobre o fluxo positivo de depósitos que o banco teve por causa de saques que tiveram em bancos regionais. E o Jamie Dimon, ele é um dos meus CEOs favoritos, porque ele sempre fala de uma forma bem clara e com muita transparência. Então eu acho que esse conference call do JP Morgan, nessa sexta-feira, é algo que não podemos perder, porque ele vai dar uma revisão, com certeza, da situação bancária. E aí, na semana depois e nas próximas 3 semanas, a gente vai ver a situação atual dos bancos regionais. Zions Bank, por exemplo, nos Estados Unidos, Texas Commerce, tem muitos bancos regionais que PNC, por exemplo, que é um banco super regional, porém importante para entender a saúde do setor atual. Então, nós, por exemplo, nossa modelagem mostra que JP Morgan deveria ter um resultado que mostra recuperação. Se isso for confirmado na sexta-feira, eu acho que a gente já começa a earnings season com um pouquinho de viés positivo, porém, sim, esse primeiro tri deveria ser um dos, piores que temos visto em anos. Mas o mercado importa com a previsão, o futuro. E eu acho que a gente vai ver alguns comentários mais positivos sobre o resto do ano, pois esse período de inflação alta começou no ano passado, no segundo semestre de 2021 e acelerou no primeiro semestre de 2022. Então, as comparações ano contra ano de resultados já vão começar a mostrar uma certa estabilidade relativa, porém, sabemos que a situação atual de inflação não está boa, não. Então, eu acho que essas próximas semanas, a gente não pode perder foco, porque vão determinar muito do que, sim, vai acontecer nas bolsas americanas, mas a bolsa americana sempre impacta a gente. Então, temos que assistir com certeza.
Queria saber a sua opinião, Vandique, também principalmente sobre essa expectativa, né, dos resultados aí do terceiro trimestre, os earnings season, que começa agora, especificamente dos bancos. Bom, obviamente os bancos foram bombardeados e, na minha opinião, indevidamente, porque o investidor normalmente ele se espanta com a primeira letra. Se você tem banco no meio, né, a gente vende tudo, a gente ataca quase tudo, até aquilo que não precisa ser inimigo, não é verdade? Nosso problema nos Estados Unidos no primeiro TRI desse ano foi concentrado em bancos médios regionais, que têm pouco impacto ou nenhum impacto nos grandes bancos americanos. A gente vai ver isso, vai ser refletido. Não acredito que os earnings, né, os earnings dos bancos grandes, eles vão ser impactados sim, a gente vai descobrir isso essa semana, mas a perspectiva em termos de fundamentos dos bancos vai permanecer perfeitamente em condições de negócios e perfeitamente alinhadas com as expectativas do mercado. Vale notar também, se a gente olhar em termos de price earnings, né, a razão de preço e earnings dos bancos e do Dow Jones e do S&P, nós ainda continuamos no Dow Jones, né, uma média de 23 para o PE ratio, que é bastante elevado, que a gente vê que existe uma forte pujança, e também no S&P nós estamos falando em torno de 15 de PE ratio, né? Então, acho que não houve uma queda bastante acentuada desde o ano passado. Eu não acredito que essa relação deva piorar durante esse ano.